E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos na lição de número 2. O tema é a deturpação da doutrina do pecado. Gente, vamos lá, sem perca de tempo. O texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Tá? Leitura diária. O pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado de Adão passou a toda a raça humana. Em Cristo, o pecador torna-se uma nova pessoa. A santidade é um princípio ético e moral da fé cristã. A prostituição não pode macular a sexualidade do cristão. O corpo cristão é morada do Espírito Santo. Glória a Deus, que possamos ter uma maravilhosa aula, gente. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Romanos 3, do 9 ao 20. Por que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Ou seja, tem gente que acredita que é apenas judeus que é santo, que tal, que não comete pecado. Não. Tanto judeus como gregos, como gentios, como nós, como todo o mundo inteiro comete pecado, tá? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha e áspides peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei e o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa leitura bíblica, acredito que quando vocês forem ler, ela é bastante complexa, não é muito clara, é difícil de entender qual a mensagem que ela quer transmitir, mas vamos conseguir entender bem melhor agora, deixa bem claro para vocês. Primeira pergunta de conhecimento que eu sempre procuro deixar para vocês é o quê? Faça essa pergunta para os seus alunos antes de iniciar a lição, tá bom? Faça essa pergunta antes. E eu deixei aqui 3 perguntas. Segunda lição, como a Bíblia define o pecado? 2. O bebê nasce com pecado ou sem? 3. Existe pecadinho e pecadão, por acaso? Pecado. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Olha só que falei Gênesis 4:7. Mas se não fizer, sabe que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa aqui é a passagem que Deus está conversando com, no caso, aquela pessoa que matou o seu próprio irmão. A gente está falando aqui de Caim e Abel. Então, Deus está falando para aquele que é filho de Adão e Eva, gente. Que no caso Caim foi e matou Abel. E Deus está falando com ele, olha, o pecado quer dominá-lo, ele está batendo na sua porta, e é você que decide se você vai se deixar ser dominado ou se você vai controlá-lo. Ou seja, aqui Adão e Eva conseguem ver a verdadeira consequência do pecado que eles cometeram anteriormente. Poxa vida, eu comi apenas um fruto. Saí do jardim do Éden. É uma coisa muito ruim. Todavia, o meu filho morrer pelo meu outro filho, gente, isso aqui é uma consequência gigantesca. E, poxa, foram os primeiros irmãos, bem delicado, né? Bem forte. Pecar significa errar o alvo, segundo a Bíblia, na tradução hebraica. Mas, vamos ser exatos aqui, ó. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Ou seja, o que é? Tipo, errar o alvo. Poxa, errei o alvo quer dizer que eu fiz aqui, tentei e não consegui. Ou seja, eu tentei acertar, só que eu não consegui. Mas, olha só, a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Ou seja, acertar o alvo errado quer dizer que eu tive a intenção de errar. E isso aí que é o erro, entendeu? Isso aí que é o maior pecado. Ou seja, Eva decidiu sim ir e errar. Ela não tentou fazer o certo. Ela foi e decidiu fazer o errado. Pronto e acabou.
Outra pergunta: o bebê nasce com pecado ou sem pecado? E aí, gente? E aí, qual que vocês acham? O bebê nasce com pecado, sem pecado? Como é que vai? Vamos lá. Portanto, olha só, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ó, todos os homens. Portanto, o pecado não é passado diante meramente pela força de um mau exemplo, mas um mal inerente à natureza humana está realmente no sangue. Acabou de nascer, infelizmente já nasce pecador, tá bom? Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Gente, essa aqui é o ponto primordial para que a pessoa possa nascer em berço evangélico. Quer dizer que quem nasce em berço evangélico nasce sem pecado? Claro que não. Nasce pecador? Sim. Todavia, o bebê ele não comete pecado, tá? Ele nasce pecador, mas ele não comete pecado porque está no período da inocência. Eu mesmo tenho o meu filho, o Christian, que ele tem apenas 2 meses de idade. E ele não comete pecado nenhum porque ele não sabe o que é certo e errado, ele não tem essa consciência, tá? Então, é um detalhe que é interessante a gente estudar a respeito disso, mas, ó, o bebê, ele nasce pecador, mas ele não comete pecado, tá? Apenas quando ele tem essa consciência, tipo, papai falou que isso aqui é errado, e ele vai fazer aquilo conscientemente, depois que ele já está maiorzinho, então aquilo sim passa a ser pecado, ok? Vamos lá. Existe pecadinho e pecadão? Será que existe ou não? Tem gente que fala, pecado é pecado, é tudo igual, não muda nada. Mas tem uma passagem que para mim é uma das passagens mais interessantes da Bíblia, que mexe muito comigo, fiquei abismado quando a conheci. Mas, gente, olha só, está em Provérbios 6,16 que fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a sétima 7 coisas que ele detesta. Ou seja, a sétima coisa é que ele detesta. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos é a sétima. Ou seja, essas 6 coisas Deus odeia, mas essa sétima é a que a alma de Deus abomina. Ou seja, gente, isso aqui está falando basicamente tipo os top 7. Tem os pecados aí, inúmeros pecados. Jesus foi tentado em tudo, mas existe 7 em que o ser humano comete e que a alma de Deus realmente grita. Olha só, 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem eu não posso ver. Isso aqui é muito claro com relação a esse último pecado aqui, que é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Está muito ligado à fofoca. A fofoca é algo muito comum, se tornou banal, se tornou normal hoje em dia. Tá? A gente fala apenas uma fofoquinha, e isso acaba sendo muito comum. Por exemplo, fulano pecou. Poxa vida, cara, Alejandro, você viu o que o cara fez, velho? Foi e caiu com a irmã. É mesmo, velho? E quem é a irmã? Fulano. Velho, eu falei para ele ficar longe daquela fulano e tudo mais. Isso é o quê? É uma fofoca. Essa conversa que eu estou tendo com essa outra pessoa, por acaso vai trazer alguma coisa de bom para ela? Claro que não. Por quê? Porque eu estou apenas falando mal dela. Eu estou criando discórdia entre os irmãos. Ou seja, o João pecou. Eu vou e falo com o Mateus. Então, eu estou causando discórdia, certo? Do Mateus contra ele. Porque nós dois estamos passando a falar mal do João que pecou. Conseguiu entender? Essa é a famosa fofoca. Mas então, poxa vida, Alejandro não comete um desses 7 pecados, não cometo nenhum. Mas eu cometo outros e tal. Quer dizer que eu não vou para o inferno? Olha só que fala assim. Olha só que fala aqui. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar juízo eterno. Então não pense que, eu cometo só esse pecadinho aqui, não tem problema nenhum. Eu não estou cometendo entre os top 7. Fica, não fica enganado não, meu amigo. Pode ter certeza que se você comete pecado, sabe que você está errado e continua fazendo ele, mesmo que ele possa ser considerado o menor para você, fica tranquilo que, infelizmente, cara, é condenação, tá? Não sabe o que fazem. Jesus, quando estava na cruz, o nosso Jesus, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, vamos lá. Eva sabia o que estava fazendo? Sabia. Ela sabia que não poderia comer o fruto? Sabia.
Eu vou falar aqui uma passagem para vocês que vai conseguir explicar melhor aqui. Hoje em dia, a gente comete pecado. É diferente da situação de Adão e Eva, porque antes não existia pecado no jardim do Éden, mas a gente já nasce pecador, então a nossa situação é diferente. Olha só, Romanos 7, do 19 ao 24. Na verdade, aqui eu cortei alguns para ser mais objetivo. Fala bem assim: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ó, o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, aquilo que eu não quero fazer e aquilo que eu faço. É uma guerra dentro da nossa mente, uma guerra espiritual, uma guerra emocional, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Gente, isso aqui é forte demais. Paulo procura descrever isso aqui de uma forma bem clara. E, gente, ó, o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mas aqui fala o seguinte, que eu quero deixar claro para vocês. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, quando Jesus abriu os braços e falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é porque quem está dominando ela é o pecado. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Essa frase aqui eu procuro, deixar mais óbvio no caso que eu quero dizer aqui, entendeu? Deus ama o pecador, Deus ama a pessoa, mas não ama o pecado. E quando a pessoa começa a pecar e está distante de Deus, na verdade, o que está acontecendo? O pecado está dominando ela, porque ela está escravizada. Ela quer fazer o bem, só que não consegue. Então, por isso Jesus fala: perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Tudo bem? Porque é difícil sair do pecado, Alejandro. Poxa, eu tento sair, eu não consigo. É como se fosse uma areia movediça. Eu estou escravizado. Gente, olha só isso aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem peca está em inimizade contra Deus. Ou seja, Deus é o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente. Só que se eu peco, eu viro inimigo dele. Então, não pode adorar os dois senhores, não é verdade? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é: a nossa carne sempre está disposta a querer nos afundar cada vez mais. Um abismo gera outro abismo. Então, isso é que acontece conosco. É por isso que é difícil sair, porque a nossa carne ela tende a fazer isso, entendeu? A nossa carne tende a pecar. Então, por isso que nós temos que nos alimentar a todo momento do fruto do Espírito, tem que alimentar a palavra de Deus, da oração, para que a gente possa sobreviver e reinar no céu, juntamente com o nosso Deus Jesus. Então, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o que o diabo quer é uma brecha pequena. E lembra que até mesmo o menor dos pecados pode provocar juízo eterno. Tá bom? Teologia do pecado social. Isso aqui está descrito aqui na lição, tá bom? Tem coisa que eu coloco aqui, gente, que não está descrito na lição. Eu procuro colocar algumas coisas adicionais para dar, né, um conhecimento a mais. Mas vamos lá. Esses aqui são os criadores dessa teologia e fala o seguinte: diz que o motivo do pecado é a pobreza, injustiça, desigualdade. Logo, para não pecar, tem que usar de métodos sociais e não espirituais. A gente sabe que para vencer o pecado tem que estar revestido das armaduras de Deus, assim como fala em Efésios 6. E olha só, aqui fala que o motivo do pecado é pobreza, injustiça. Então, essa teologia do pecado social não concorda. Eu coloquei um exemplo aqui de Adolf Hitler, que no caso ocorreu o Holocausto, né, que foi a guerra contra os judeus, contra quem é deficiente físico, mental. Então houve aquela massacre, câmara de gás e tudo mais. Não quer dizer que eles concordam com isso daqui. Estou deixando bem claro e objetivo aqui, tá bom? Mas é uma ideia que remete e que faz lembrar. Por quê? Hitler falava: a gente tem que fazer uma nação pura, a gente tem que apenas viver entre pessoas que têm saúde, que têm dinheiro, que tem um bom posicionamento social, que não é pobre, entendeu? Então é uma purificação. E aqui fala que o motivo do pecado é isso daqui. Então quer dizer que a pessoa que é rica, que não é doente e tudo mais, quer dizer que ela não tem pecado? A gente está óbvio aqui que isso aqui está totalmente errado. Teologia da libertação. Olha só, tem um pouquinho de Karl Marx nisso daqui, e esses aqui são os criadores. Para eles, o estudo bíblico não deve estar focado em libertar o homem do pecado,
mas libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, a Bíblia não serve para libertar o homem do pecado, não, mas serve para libertar da injustiça e tudo mais, por exemplo, esqueci agora, do LGBTQI, né? Que é esse vários nomes, não sei nem se acrescentou mais algum, mas enfim. Então, eles falam o seguinte, que a Bíblia serve para libertar esse povo que está sendo, por exemplo, preconceituoso. Existe a xenofobia, que é o preconceito contra imigrantes, preconceito contra quem tem, preconceito contra raça, contra culturas, enfim. O preconceito, gente, é errado sim. Todavia, eu falar que a Bíblia não serve para libertar o homem do pecado, mas libertar o homem dessas prisões sociais, está totalmente contrário à palavra de Deus. E essa teologia da libertação deu impulso para surgir teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, homossexualidade e de raça também, tudo bem? Em 2 Timóteo 4,3 fala: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não suportarão a palavra, a verdadeira palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, aqui fala, poxa vida, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo aqui com a palavra de Deus, né? Então, eu vou criar aqui minha própria Bíblia, eu vou criar aqui minhas próprias regras. Aqui fala que não pode homem com homem, mas eu vou querer colocar aqui que Deus é amor e que Deus concorda com tudo isso. Então eu vou pregar essa palavra. Isso aqui são pessoas que querem fazer a sua própria verdade e não seguir a verdade de Deus. Vamos lá, gente. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, tá bom? De 1517. Fala o quê? Que a doutrina bíblica se torna um conto de fadas. Gente, olha que absurdo. Eles colocam a razão acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. O que é ressignificar? É mudar o significado, entendeu? Então, tipo assim, o milagre de Deus fazer cair fogo do céu quando Elias vai e está diante dos profetas de Baal na frente do holocausto. Ou, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, ou as pragas do Egito, ou Jesus fazer o Lázaro ressuscitar. Isso são milagres absurdos, então vamos considerar tudo isso aqui como mitológico, ou seja, eles estão aqui confundindo o nosso Deus com mitologias gregas, romanas, enfim, de Zeus, enfim, não importa. Mas isso aqui é real, a nossa Bíblia é real, é a verdade, apesar de parecer sim algo surreal, sobrenatural para os nossos olhos, claro que é. Mas é porque eles não compreendem, é porque eles não conhecem o nosso Deus de verdade. Apenas quem conhece, como vários homens, como Abraão, Moisés, sim, conheceram, eles vivem o sobrenatural de Deus. Tá bom? Normalização. O pecado que não cometemos... Gente, preste atenção nessa frase. O pecado que não cometemos, temos prazer de assistir em filmes, séries, jornais. Com essa prática, o erro perde o seu peso, tornando-se banal. O que é banal? É tornando-se comum. Poxa vida, fulano traiu fulana. Antigamente isso tinha um peso gigantesco, mas hoje em dia é muito normal. Hoje em dia a gente escuta isso, beleza, traiu. Tem casal até que concorda em um trair o outro para o relacionamento deles não ficar chato, dizem eles. Hoje em dia, usar droga antigamente era algo que não acontecia. Hoje ocorre demais. Antigamente as crianças brincavam na rua porque não existia violência. Hoje as crianças têm que ficar dentro de casas porque a violência está toda hora batendo na porta, até entra dentro das nossas casas. Então, o que acontece? A gente normaliza o erro, a gente acha normal, a gente acha banal. E sim, o pecado está mais frequente, claro que está. Mas o negócio é que a gente não tem que tirar o peso dele. A gente tem que saber que isso sim tem um peso gigantesco e que a gente não pode acabar concordando com isso, principalmente, por exemplo, a traição, que é algo que eu já citei, existe muito a ver com relação a assistir pornografia. Em vários filmes tem conteúdo sexual, as pessoas assistem, tô aqui, já vou continuar assistindo, e acabam acostumando com aquilo e traz aquilo para a vida delas. Então isso é a normalização do pecado. Em Abacuque 1,4 fala: por isso a lei se afrouxa.
Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A gente está falando aqui que a lei de Deus, infelizmente, acaba afrouxando com pessoas que acreditam que não tem mais importância a lei de Deus. Tá? Não quer dizer que a lei de Deus se afrouxa, não. A lei de Deus é eficaz. A palavra de Deus de antes também é de agora. Ela nunca muda. Deus não muda. Mas as pessoas não levam a sério e para elas acaba assim afrouxando, tá bom? Imoralidade sexual. E aí tem aquela frase que fala: meu corpo, minhas, você já sabe, né? Minhas regras. O que acontece bastante, gente, o diabo quer influenciar essa mentezinha aqui, a mente infantil. Hoje em dia é muito comum, eu vejo demais, crianças com menos de 2 anos até tendo contato com o celular, o pai colocando aqui para a criança ir assistir um videozinho e tal, beleza. E segundo que os estudiosos falam que criança não pode ter contato nenhum com tela até 2 anos de idade, tá bom? Até 2 anos de idade não pode ter contato nenhum. Mas infelizmente os pais estão bastante frágeis nesse sentido, quer deixar o filho lá distraído. E o que o diabo mais quer é isso, quer a oportunidade de influenciar o seu filho e você liberando isso. A arma que ele mais vai utilizar é o meio que está em todo lugar, que é o quê? A mídia está na televisão e também está principalmente no celular, o qual você entrega para o seu filho. Aí o seu filho pega o celular, começa a assistir e passa um desenhozinho que, poxa vida, um homem ficou com homem, a mulher ficou com mulher. Poxa vida, eu não sabia disso, eu não sabia que era certo não. E vou pensar sobre isso. E assim vai. É um martelo que vai martelando, gente, a vida inteira. E o diabo procura sempre colocar resquícios, pedaçozinhos. Eu fui assistir o filme do Toy Story. Na verdade, Toy Story não. Fui assistir o filme do Buzz Lightyear, que tem um filme dele específico. E uma das partes do filme tem uma mulher que é capitã do filme, que ela vai e tem uma namorada e casa com essa mulher e tem filha com essa mulher. Então, gente, olha só, um filme de criança, um filme que eu fui lá na expectativa, todo feliz para assistir, que é algo que fez parte da minha infância. Eu falei, não, eu vou assistir que vai ser bastante legal. E aparece uma cena dessa. E na hora que eu assisti, eu fiquei, gente, e quando for meu filho que eu for assistir? E quando por acaso ele quiser assistir alguma coisa na televisão e aparecer uma coisa absurda dessa? Infelizmente, está batendo a porta, está a todo momento. E se você disponibiliza e não fiscaliza o celular do seu filho ou o seu celular que ele vai assistindo, infelizmente, olha o que vai acontecer. A pornografia é o principal ponto que acontece, porque você entra em qualquer site tranquilo, tá? Você quer pesquisar qualquer coisa e de repente aparece uma imagem de uma mulher e tal e você, poxa vida, viu aquilo, é tentado aquilo e você acaba clicando, entra naquilo e vai em sites pornográficos, porque isso é muito comum. A pornografia escraviza até mais do que várias drogas, como cocaína. Aí da pornografia vai para a masturbação, entendeu? Aí nesse meio tempo existe sobre a homossexualidade. Em Romanos 1, 26 e 27 fala que a homossexualidade é pecado que não pode. Se você quiser verificar, abre aqui essa passagem que lá vai estar bem explícito para você. E aí vem, quando a pessoa conhece pornografia, masturbação e vê tudo liberal, a pessoa acaba sendo tentado a acontecer o quê? O sexo pré-conjugal. E também, em alguns casos, pode levar à prostituição. Em 1 Coríntios 6, 19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Ou seja, nosso corpo, o meu corpo não é meu, é de Deus, eu tenho que tomar conta dele. Ele apenas me deixou emprestado aqui para que quando ele viesse, a minha alma fosse arrebatada para Cristo, para os céus, para o terceiro céu. Mas a gente não toma conta dela, a gente não se alimenta direito. A propósito, a palavra fala que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, tanto o espiritual como o físico, tá bom? Então, gente, por favor, toma cuidado com seus filhos. Toma bastante cuidado, porque a criança é inocente e o que o diabo quer é colocar o pecado dentro da mente dela. Graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Graças a Deus. Romanos 5:20. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, a gente falou aqui de várias coisas absurdas, da pornografia, masturbação, prostituição, enfim, tudo isso o mundo quer infiltrar em você. Só que ainda há esperança para a árvore que já foi cortada. Ainda tem chance, tá bom? Ainda tem a oportunidade da graça superabundar no seu coração. E para isso, como que você tem que fazer para ir para o céu? Não é apenas parei de fazer as coisas de errado.
Eu mesmo conheço uma pessoa que não faz, tipo, não bebe, não fuma, não trai a esposa, só que ele não aceitou Jesus. E infelizmente ele não vai para o céu, porque para ir para o céu ele tem que aceitar, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá claro, João 3,5. E em Isaías 53,6 fala do que Deus fez por nós, para que a gente tivesse essa oportunidade de sobreviver. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade que era minha, que era sua, Deus, o nosso Jesus, carregou nas costas dele. Quando Jesus carregou as costas, não foi apenas carregar uma cruz, assim como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que para mim é até mais horrendo, mas Jesus carregou na cruz o peso do meu e do seu pecado. É aí que essa vira a morte mais abrupta que existe. Porque não é só carregar uma cruz, é carregar o meu pecado. Gente, eu não suporto. Né? Então Jesus fala, entregue todo o seu fardo para mim, porque o meu fardo é leve. Gente, Jesus carregou todos, e é até das pessoas que ainda vão nascer. Se você não tem filho e for ter um filho, Jesus já carregou o pecado do seu filho. Então, é por isso que Jesus nos ama. Essa é o poder da graça. Isso é o que Jesus quer que nós façamos, que nos entregamos de forma livre, espontânea para Ele, com muita felicidade. E olha só, tem muita gente que fala bem assim, olha para ver se está sujo ainda, no caso mostrando o dente, né, se tem alguma sujeira. Mas o que isso quer dizer? O que eu quero falar com isso? É que a gente só repara que tem algo sujo no nosso dente quando alguém chega e avisa. Então, em Salmos 19, 12 e 13, vai falar sobre os pecados que a gente comete mesmo sem perceber. Olha só o que Davi fala. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos meus que cometo sem perceber. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, ou seja, o pecado que eu cometo de forma intencional. Que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Uma dinâmica que eu quero colocar para vocês é preciso ter a mente aberta e não deixar o orgulho dominar, pelo amor de Deus. Qual que é a dinâmica? Escolha uma pessoa para falar alguns defeitos que você comete, mas você não pode resmungar, chatear-se ou retrucar, apenas ouvir, mesmo que a pessoa fale algo que você não concorde, tá? Só é permitido falar com a pessoa sobre o assunto novamente em outro dia. Naquele dia você vai apenas ouvir a pessoa, tá bom? Não retruque. Essa é a dinâmica para você poder fazer. A pergunta da serenata, que vai ficar disponível aqui para vocês, é a seguinte. Quais são os 7 pecados capitais? Fale um pouco de cada. Isso aqui é bem legal. Como a gente está falando dessa lição sobre pecado, tem os 7 pecados capitais e é muito interessante a gente entender sobre cada um deles, o que é, o que faz a pessoa cometer ou não. Então, vai ser muito interessante para a gente, tá bom? O Minuto ABD é algo que você pode fazer para os seus alunos. Você pode chegar para ele e falar o que você mais gostou. Foi isso daqui? Foi, por exemplo, Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados? Então vai no domingo à noite, porque a EBD é domingo pela manhã. No domingo à noite você chega e fala lá na igreja. Você vai ter a oportunidade de falar o que você aprendeu. Isso é muito bom até para incentivar outras pessoas a participarem da EBD de manhã, tá? Lição 3 vai falar sobre o perigo do ensino progressista. Vamos tomar bastante cuidado com isso. E eu lembrei do filme Deus Não Está Morto, que é o 1, tá bom? O 2 é um pouquinho diferente. Então, nesse filme vai falar muito a respeito, e até aconselho, se você é professor, assista com o seu grupo antes esse filme Deus Não Está Morto, que vai ser bastante interessante. Então, gente, terminamos por aqui. Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço e tchau, tchau.